pessoal, tudo bem? Vamos voltar para mais um capítulo de Caçador Sem Coração. A gente vai ler o capítulo 9 hoje, que é um capítulo do Gideon. E me desculpem porque eu não tô postando capítulos de Trono de Vidro essa semana, porque eu tava com as minhas crianças aqui em casa, as duas estavam doentes e aí eu não tava tendo tempo. Mas teve capítulo de Caçador Sem Coração e hoje temos mais um capítulo. Eu não sei se eu vou ler um ou dois capítulos hoje, depende do tamanho do capítulo. O capítulo 9 é o capítulo do Gideon. Então vamos lá, pessoal. Tô gostando de que algumas pessoas têm comentado comigo, tanto aqui quanto lá no Instagram. Esse aqui é o meu Instagram, vou deixar aqui embaixo, ó. Sobre o livro e tá sendo muito legal ler pra vocês e receber também as reações de vocês sobre o livro. Então vamos lá, vamos começar o capítulo 9 hoje. Gideon. Normalmente Gideon fazia de tudo para ficar longe de festas como aquela. Então, quando Rooney lhe estendeu a fita, ele não teve a mínima ideia de como agir. Enquanto a fita pairava entre os dois, refletindo a luz, todos os convidados do salão caíram em silêncio e olharam para o idiota parado, todo sem jeito diante da anfitriã, lembrando a Gideon que não pertencia àquele ambiente. Era incrível como a revolução tinha mudado muita coisa, mas ao mesmo tempo tudo continuava igual. Ele era o pobre filho de um alfaiate. O terno antigo que usava deixava aquilo evidente. Gideon havia crescido brincando em chãos imundos, comendo sopa diluída para render nos invernos cruéis, sentindo as roupas ficarem mais apertadas e desgastadas porque não tinha dinheiro para comprar novas. Tudo isso enquanto as pessoas que o encaravam naquele salão comiam em pratos com filigramas de ouro, dando os restos para os seus cães gordos e trocando o guarda-roupa ao fim de cada estação. Enquanto Gideon liderava um grupo de homens desesperados pelos porões infestados de ratos do palácio, com a missão de matar tiranos durante o sono, os revolucionários ao redor dele, ele botou revolucionários entre aspas, não tinham sequer tocado em armas, ou sujado suas mãos de qualquer forma. Em vez de perder os entes queridos em batalhas em vésperas da nova aurora, muitos daqueles aristocratas o haviam entregado para o expurgo, traindo família e amigos para manter sua posição na nova república, depois de terem bajulado as rainhas irmãs por anos. Como se política, para eles, não fosse questão de vida ou morte, e sim de trocar de vestidos fora de moda por uma peça da estação. Gideon preferia ter que subir em um barranco coberto por quase meio metro de lama no meio de um maldito furacão do que conviver com frequentadores daquela festa. Então fica aí muito óbvia a visão do Gideon sobre as pessoas de poder, né? Ele faz o que ele faz, né? Ele caça lá as bruxas, mas ele não compactua com as pessoas que são ali da corte, né? As pessoas de poder nesse mundo. E ele fala que essas pessoas, esses cortesãos, eles também bajulavam as rainhas irmãs, né? Que elas eram bruxas. Então, as pessoas ali ficam do lado de quem oferece a melhor oportunidade. Então, agora é o governo da Nova Aurora, né? A Nova República. Então, eles aproveitam isso. E quando eram as bruxas, eles aproveitavam também. E Rooney Winters era a pior deles. O roçar de dedos cálidos em seu pulso quebrou o feitiço que tomava o salão. Gideon baixou os olhos e viu a própria anfitriã amarrando aquela fita azul ao redor do pulso dele. Sua pele comichou onde ela o tocava, e ele precisou lutar contra o instinto de pedir licença, sair pelas portas e nunca mais olhar para trás. Ele fez o possível para ficar imóvel, pensando na informação repassada por Harrow sobre a assinatura de conjuração encontrada no navio de carga de Rooney. Você está aqui para capturar a mariposa. Quanto antes pegá-la, mais fácil vai ser expurgar todas essas bruxas do mundo, pensou ele. Gideon analisou a garota diante dele. Seria ela a dissidente? Parecia absurdo. A queridinha da Nova República arrombando celas, escapando com prisioneiras no meio da noite, matando oficiais da guarda sanguínea nas ruas. Por outro lado, talvez fosse por isso que ele não conseguia capturar mais a Mariposa Escarlate naqueles 2 anos, porque ela estava se escondendo com muita habilidade bem debaixo do seu nariz.
Quando Rooney terminou de amarrar a fita, pegou a rosa de seda e a prendeu no cabelo ruivo acobreado, que estava trançado em uma meia coroa no topo da sua cabeça. Ele passara as últimas 2 horas fabricando a flor para ela. Foi ele que fez. Levemente nauseado enquanto costurava cada uma das pétalas, rosas sempre traziam à tona memórias dolorosas, mas a sugestão de Harold de cortejar Rooney não parava de ecoar na sua mente. E a mãe dele fora incapaz de resistir a rosas de seda que o pai costumava fazer depois que discutiam. Ai, que fofo! Ele usou o artifício de paquera do próprio pai. Antes, claro, que as rainhas irmãs destruíssem a mente dela. Ah, caramba! Como eu sou desajeitada, eu estou bagunçando tudo. Gideon voltou a atenção para Rooney e a viu lutando com o cabo da rosa, enroscando em seu cabelo. Espere, me deixe fazer isso. Rooney baixou as mãos enquanto Gideon tentava separar as mechas acobreadas do caule de arame. Estavam tão próximos que o perfume dela dominou o ar. Ele ficou tenso, lembrando-se de outra garota, outro perfume. Mas não havia traço algum de magia em Rooney. Tudo o que ele conseguia sentir era o odor de maresia que entrava pelas janelas abertas. O que não significava nada, pensou ele. Depois de um longo banho de banheira, Cressida também deixava de feder a magia. Cressida. O nome era um rugido em sua mente. Será que Cressida já jantara sobre aquele teto? Até onde ele sabia, ela e Rooney podiam muito bem ter sido amigas. Cressida era a rainha que ele matou, ele e o Alex, né? Que ela comentou no outro capítulo. Gideon engoliu um incômodo na garganta, prendendo com cuidado a flor de seda no penteado de Rooney até que estivesse bem ajeitada em um dos lados, exatamente como a mãe dele costumava usar a flor que o marido lhe dava. Antes que ele pudesse se afastar, a música começou. E Gideon olhou para os lados e se viu cercado de pares em movimento. Os olhos de Rooney cintilavam quando a jovem estendeu a mão enluvada bem alto. Ela deu um passo adiante, pousando a outra no ombro dele. Pronto, Capitão Sharp. Sob o peso suave de seus dedos, Gideon sentiu os músculos tensionarem. O que é que eu estou fazendo? Ele pensou. Ele não conhecia aquela música, menos ainda os passos de qualquer que fosse a dança que acompanhava. Diferentemente dos casais que já se moviam ao seu redor, espelhando uns aos outros, ao flanar e rodopiar no ritmo da melodia, Gideon ficou congelado como uma estátua, enquanto Rooney a aguardava em uma pose graciosa, pronta para dançar. Ela ergueu as sobrancelhas como se perguntasse: o que está esperando? E Gideon sentiu o pescoço esquentar sobre o colarinho. Senhorita Winters. Ela provavelmente notou o tom da sua voz, porque rapidamente baixou a mão e recuou um passo. Ah, o senhor não sabe dançar. Quase todos os amigos dela os observavam, alguns cobrindo a boca e murmurando. Será que estavam tirando sarro dele? Será que ela estava tirando sarro dele? Ele pensou de novo em outra garota, outra festa, uma na qual ele fora exibido e humilhado. Então ele já tem um trauma passado aí de relacionamento que humilhou ele, coitado. Gideon achava que tinha extinguido aquela vergonha, mas ela se reacendeu naquele momento como uma brasa, como brasas avivadas. Harold estava enganada. Gideon não tinha chance alguma de cortejar alguém como Rooney. Mal havia chegado e ele já estava constrangendo a garota. Quando ela se desse conta de que ele não tinha fortuna nem propriedades, ele entregara seus espólios de guerra a Alex depois da Revolução. Ela também passaria a rir dele, se é que ela já não estava achando graça. Ele precisava dar um jeito naquilo. Lembrando-se do conselho de Harold, diminuiu a distância entre eles. Se este fosse um tipo diferente de festa, eu poderia dar outra resposta. Ele disse no ouvido de Rooney. Que, Gideon? Que é isso? Já tá assim. Outra memória se intrometeu, enchendo a sua mente com uma melodia cadenciada de uma flauta. Ele podia ver a irmã caçula com sua camisola de algodão ainda acordada, apesar de já ter passado muito da hora de ir para a cama. A umidade na cozinha fazia seus cabelos encaracolados grudar na pele suada enquanto ela dançava com as lavadeiras, usando toalhas amarradas na cintura. Em um canto, o cozinheiro corado, por causa do calor dos fogões,
tocava o violino enquanto os criados do palácio aplaudiam e batiam os pés, passando canecos de cerveja um para os outros, que caíam na dança. Era raro Gideon ter memórias doces. Aquela quase o fez sorrir. Mas enquanto a lembrança se desfazia e as luzes bruxuleantes do salão voltavam ao foco, ele se lembrou de que Tessa não estava ali. Tinha enterrado a irmãzinha a 7 palmos, onde ela jamais dançaria de novo. Ah, meu Deus! Por causa de uma bruxa. Recordou onde estava e quem estava com ele. Uma garota que podia ser uma bruxa disfarçada. Uma garota que amava ser o centro das atenções. E enfim, ele disse: pareço ter escandalizado seus convidados. Será que devemos dar a eles mais material para fofoca? Rooney olhou para Gideon, claramente intrigada. O que você tem em mente? Perguntou ela. Ficar sozinho com você. Sozinha. Ela estaria vulnerável se ficasse sozinha. A senhorita se importaria de me apresentar sua casa em um passeio privativo? Aquilo daria a ele a oportunidade de procurar evidências de bruxas, não apenas em Rooney, mas também no seu lar. Um sorriso tomou a linda boca da garota. Claro, eu deveria ter oferecido. Ela o pegou pela mão, surpreendendo o rapaz. Ele notou que Rooney era menor do que ele imaginava. A sua palma cobria menos da metade da dele. Venha comigo. Gideon deixou que ela o puxasse por entre os convidados, os murmúrios espalhando as fofocas. Por alguém tão pequena, ela apertava sua mão com uma força surpreendente, enquanto o levava em direção à grande escadaria do outro lado do recinto. Rooney soltou seus dedos e começou a subir, guiando-o para longe dos barulhos do salão de baile. Estava na metade do lance das escadas quando uma voz familiar o chamou, e de lá de baixo: Gideon? O segundo corrimão. Ele congelou. Depois ele se virou. O irmão estava parado na base da escadaria. Alex deixara o terno largado em algum ponto do salão, revelando os suspensórios marrons sobre uma camisa imaculadamente branca. Seus olhos recaíram em Rooney, no topo dos degraus, e em seguida voltaram-se para Gideon, que estava parado entre os dois, e por fim baixaram para a fita azul amarrada no pulso do irmão mais velho. O que você está fazendo aqui? Quis saber Alex. Você odeia festas. Nem todas, falou Gideon, pensando de novo em como ele e a irmã costumavam frequentar as comemorações noturnas na cozinha do palácio. As desse tipo, sim. Portanto, essa aqui... Essa... As desse tipo, sim, falou Alex, né? Portanto, você está aqui para caçar. Rooney me convidou, respondeu Gideon, um pouco na defensiva. Aposto que sim. E Alex olhou para a amiga semicerrando os olhos. Para ela, e disse, eu gostaria de reivindicar minha dança agora. Gideon se virou e viu Rooney fuzilando Alex com o olhar. Misericórdia, no que ele havia se metido. Rooney claramente não queria dançar com Alex. E se de fato fosse a mariposa, Gideon não queria que o irmão chegasse perto dela. Ela prometeu que me mostraria a casa, disse Gideon. Eu lhe mostro a casa, replicou Alex, subindo alguns degraus, depois de eu dançar com Rooney. O irmão nem olhava para ele. O seu olhar gélido estava fixo nos de Rooney. Aquela era uma batalha no meio do qual Gideon não desejava estar. Mas se esperava convencer Rooney de que estava realmente interessado na atenção dela, precisaria defender a sua posição, e aquilo causaria um atrito entre ele e o irmão, e já havia uma fissura considerável no vínculo que os ligava, que se abrira anos antes e só crescia desde então. Ele pensou nas assinaturas de conjuração no navio de carga de Rooney. Não pude proteger Tessa, pensou ele, olhando para Alex, mas eu ainda posso proteger você. Estava a ponto de interromper o irmão quando a própria Rooney se colocou entre os dois. Alex estava no degrau logo abaixo do dela, encarando-a. A música já acabou, Alex. Vai ter que ficar para a próxima, disse ela. Antes que ele pudesse reclamar, Rooney se virou e deixou os dois irmãos para trás, o vestido cor de ferrugem brilhando conforme ela se movia. No topo da escada, ela olhou por cima do ombro com os olhos cintilando de luz, a luz das lamparinas a gás. Estava escuro ali, e as sombras faziam os seus contornos ficarem ainda mais nítidos. Você vem, Gideon? Perguntou ela. Ele parou, fitando Alex com uma expressão de quem pede desculpas. Eu estou fazendo isso por você, pensou ele.
Mas o irmão não parecia chateado, parecia preocupado. Com quem exatamente? Com Rooney ou com Gideon? Era difícil decifrar. E ele não tinha tempo para pensar naquilo, concentrando-se em sua missão. Desmascarar a mariposa escarlate. Gideon logo alcançou Rooney. Juntos deixaram a festa e Alex para trás. E acabou o capítulo 9. Aí o capítulo 10 é da Rooney, mas o capítulo 10 é gigantesco, gente. Eu não sei se vai dar tempo de fazer a leitura nesse capítulo aqui, nesse vlog. Vamos ver. Eu vou começar, mas aí se não der tempo, eu vou ler o tanto que der e depois a gente passa pro próximo. Pro próximo vlog. Capítulo 10, Rooney. Os dedos de Rooney formigavam de irritação. Sim, Alex a avisara para ficar longe do irmão. Sim, Rooney tinha ignorado o aviso na cara dura, mas esperava uma bronca dele, não uma tentativa direta de sabotagem. Precisaria cortar aquele comportamento dele pela raiz assim que conquistasse Gideon. E como vou fazer isso? Pensava ela. A expectativa dela para aquela noite era sair da festa com Bart ou com Noah. Gideon era todo um outro tipo de pretendente. Além de ganhar a vida caçando bruxas, era muito provável que suspeitasse de que Rooney fosse uma. Talvez estivesse ali justamente por isso. Ela não é boba. Ela sabe que ele talvez suspeite de alguma coisa. Ela não tem nada de bobinha. Ele acha que ela é, mas esconde tudo. Ela pensou na mudança de ideia dele. Será que a sua irritação no camarote de ópera se devia mesmo ao cansaço? Ou algo veio à tona sobre Rooney e ele decidiu investigar por conta própria? Ela é muito esperta. Gosto muito dela. Ela simplesmente não podia confiar nele. Pensou na aranha mimetizadora de Verity, Henry, fingindo fraqueza para capturar predadores em sua teia. Verity está certa, ela pensava. Ela precisava ser como Henry, que é a aranha, né? Convidara seu maior predador para visitar sua casa. Agora precisava prendê-lo ali, para poder acabar com ele como acabara com tantos outros antes, usando o vinho na taça que havia encantado. O conta-fato o faria dizer toda a verdade sem sequer notar que estava sendo manipulado. Enquanto Gideon Sharp se juntava a Rooney com suas passadas largas, ela se lembrou da cena no salão de baile. Ficara surpresa ao compreender que ele não sabia dançar, já que Alex era um dançarino muito habilidoso. Mas por que eu ensinei? Pensou Rooney. Claramente ninguém ensinou Gideon. Se soubesse, ela não o teria convidado para dançar, não teria humilhado na frente de todos os convidados. Isso não o conquistaria. E pela rigidez de seus ombros e a forma como caminhava, aprumado ao seu lado, era nítido que ele ainda mantinha a guarda alta. Se quisesse capturar Gideon em uma teia, primeiro precisaria fazer com que ele ficasse à vontade com ela. Eu peço perdão por meus convidados. Você é novidade aqui, já deve saber disso. Eles ficaram curiosos. Ele analisava os arredores como se quisesse absorver tudo, dos ladrilhos azul claro às colunas de mármore branco que ladeavam os corredores. Essa é uma forma gentil de dizer que me falta estirpe, respondeu ele. Claro que não. Ela forçou uma risada vertiginosa à personagem. É só olhar para o seu terno. Era do meu pai, disse ele na defensiva. Os passos de Rooney ficaram mais lentos. Ele acha que eu tô tirando sarro dele, pensou ela. Como podia estar estragando tudo aquela situação? Espere, ela franziu a testa, processando o que ele dissera. O terno pertencia ao seu pai ou foi feito por seu pai? As duas coisas. Rooney empacou. Gideon estava vários passos à frente quando se deu conta de que ela não estava mais ao seu lado. Virou para olhar para ela. Gideon, você está usando um terno vintage feito pelo dueto Sharp e acha que meus convidados estão rindo da sua estirpe? Ele inclinou a cabeça. Acho. Rooney o encarou. Ele realmente não sabe, ela pensou. Sua avó, assim como as amigas, nunca foram proprietárias de uma peça do dueto Sharp. E não por falta de tentativa. Até aquele momento, Rooney nunca vira um exemplar por perto. Colecionadores pagariam dezenas de milhares de dólares só para ter esse paletó, explicou ela a Gideon, porque isso é raríssimo.
Porque meus pais estão mortos, você quer dizer? Rooney fez uma careta. Tecnicamente, sim. O fato de que não estavam mais vivos para fazer outras peças aumentava o valor das existentes, mas os modelos dos Sharps já eram raros mesmo antes do falecimento do casal. Depois de terem sido contratados pelas rainhas irmãs, Sam e Levi Sharp haviam trabalhado apenas para os Roseblood, garantindo que só alguns exemplares de cada modelo fossem produzidos. Ele com certeza sabia daquilo, não? O que eu estou tentando dizer é que se meus convidados estavam o encarando, é porque você é Gideon Sharp, uma lenda viva, um herói que arriscou a vida para lidar com os revolucionários durante a invasão do palácio. Você matou duas rainhas irmãs com as próprias mãos. Ela não precisou forçar o tom de admiração na voz. Ela podia odiá-lo pelo que ele tinha feito, mas não significava que não ficava impressionada com a coragem necessária para fazer. Estavam encarando porque essa lenda viva aqui está presente na mesma festa que eles, e você não é lá muito conhecido por aceitar convites. Me falta etiqueta, senhorita. Quer dizer, ele assentiu como se entendesse. Mas eu não sei como isso é diferente de não ter estirpe. Rooney grunhiu baixinho. Ele parecia estar distorcendo de propósito tudo o que ela dizia. Para sua surpresa, Gideon abriu um sorriso. Se o leve entornar de um dos cantos da boca pudesse ser chamado assim. Ele está me provocando, pensou ela. Um rubor furioso subiu por seu pescoço. Sim, ele está me provocando. Ele estava me provocando esse tempo todo? Ao ver que ela corava, a boca de Gideon de fato se curvou para cima e o sorriso perdurou ali por vários segundos. Rooney desviou o olhar, tentando focar. Lembre-se do plano. Ela precisava seduzi-lo, esse era o plano. Se frequentasse mais as minhas festas, eu poderia garantir que você soubesse dançar, sempre que fosse convidado por uma garota, disse ela, avançando de novo até se juntar a ele. Está me oferecendo aulas de danças? Perguntou ele. A pergunta a pegou desprevenida. Eu estou? Pensou ela. Rooney havia ensinado o irmão dele. Alex era um aprendiz empolgado, disposto a deixar que ela o conduzisse. Duvidava que Gideon fosse se sujeitar a algo parecido. Uma jovem como a senhorita, de certo tem coisas melhores para fazer com seu tempo. Ela não tinha. Não durante os dias cheios de eventos sociais tediosos, piqueniques, almoços e passeios de carruagem. Tudo para que ela pudesse arrancar fofocas dos amigos como gotas de água em uma toalha, esperando desesperadamente que as informações a ajudassem a salvar mais uma bruxa durante a noite. Mas ele não parecia muito interessado. Não precisa tentar virar o jogo, falou ela. Você pode simplesmente dizer que não quer dançar comigo. Ela o encarou. Mas não é. Dessa vez foi ele quem parou de andar. Quando Rooney se virou para encará-lo, viu que Gideon estava com o maxilar cerrado. Ele coçou o queixo. Eu tenho uma contraproposta. A senhorita pode me acompanhar a uma festa de verdade. Ele olhou por sobre os ombros na direção do salão de baile. Sem vestidos chiques, sem músicos contratados, sem canções com passos ridículos E Gideon se interrompeu, analisando Rooney à luz tremeluzente das lamparinas de gás distribuídas pelo corredor. Depois, como se estivesse se dando conta do que falava, ele balançou a cabeça. A senhorita não seria vista em uma festa assim, dançando com a plebe em locais duvidosos. Mas a ideia a empolgava, na verdade, embora definitivamente a não devesse. Quem disse que eu vou ser vista? É só dizer quando. O vinco na testa do capitão ficou mais profundo. Cuidado, senhorita Winters, ou pode ser que eu coloque esse seu blefe à prova. Você tem certeza que eu tô blefando? Falou ela. De novo a boca dele se curvou, como se Gideon estivesse realmente querendo sorrir. E a sensação foi de vitória. Rooney deixou o assunto de lado e o guiou por outra escadaria que levava ao segundo andar, onde portas duplas davam no segundo maior cômodo da casa. Esse aqui é o cômodo preferido de Alex. Gideon a seguiu para dentro do espaço escuro que emanava um cheiro fraco de chá velho e livros antigos. Diante deles,
Janelas iam do chão até o teto, que ficava 3 andares acima e davam nos jardins da avó de Rooney. E além deles, nos penhascos sobre o mar, na água distante, o reflexo da lua lembrava a chama branca de uma vela tremulando ao sabor das ondas. Rooney acendeu as lamparinas a gás, iluminando o espaço. Ela viu Gideon andar lentamente em um círculo, admirando as paredes cobertas de prateleiras cheias de livros, os mezaninos do primeiro e do segundo andar e as escadas de espiral que levavam até o topo. Tem algum livro de feitiços por aqui? Perguntou ele, e o coração de Rooney parou. Depois da nova aurora, o nobre comandante tinha declarado que todos os objetos usados para a prática de bruxaria seriam considerados proibidos. Encontrar um livro de feitiços em posse de um cidadão já era suficiente para acusá-lo de simpatizar com as bruxas. Fique à vontade para conferir, respondeu ela, disfarçando o pânico com um sorriso. Ela tinha escondido todos os livros de feitiços no conjuratório. Eu não vou impedir, continuou. Gideon fez menção de dizer mais alguma coisa quando uma grande silhueta perto da janela chamou sua atenção. Era um piano de cauda. Alex tinha o próprio piano atualmente, mas ainda preferia aquele. Passava bastante tempo ali ensaiando. Não é de se admirar que Alex esteja sempre por aqui, comentou Gideon. Desde os 11 anos de idade, Alex ia quase todos os dias até a casa do mar invernal para tocar piano. Rooney odiava as aulas, odiava ensaiar, odiava até olhar para aquelas teclas pretas e brancas, mas a avó se negara a deixá-la desistir. Alex não só morria de vontade de tocar, como também levava jeito para a coisa. Era uma pena que a família não conseguisse arcar com as aulas. Assim, Rooney havia chantageado o professor para que desse suas aulas para Alex. Quando a avó descobriu, meses já tinham se passado. Gideon se aproximou do instrumento a passos largos, contornando-o, antes de parar no outro lado do banco, olhando para as teclas. Você sabe tocar? Perguntou ela. Nada. Ele apertou as teclas de marfim. A nota Mi soou no cômodo, suave e clara. Meu irmão é o músico da família. Rooney assentiu. Ninguém tocava tão belamente quanto Alex. Até a avó de Rooney havia mudado de ideia no fim, seduzida pelo talento bruto do garoto. No dia em que a carta de aceitação do Conservatório Real chegou, ele a escondeu dos nossos pais, disse o Gideon. Gideon apertou outra tecla, lá, dessa vez, e a nota ressoou no âmago do piano. Rooney franziu a testa. Alex nunca tinha contado aquilo a ela. Por quê? Nossa família mal conseguia pagar o aluguel, quem dirá a anuidade de um curso daqueles. Ele não queria que ficassem envergonhados. Se Alex tivesse falado com Rooney, ela teria convencido a avó a emprestar o dinheiro, ou teria dado um jeito de pagar ela mesma pessoalmente. O Conservatório Real era uma prestigiada escola no continente. O curso de música era tão concorrido que a instituição aceitava apenas alguns poucos alunos por ano. Mas Alex havia estudado no conservatório por algum tempo, ao menos. Quando a revolução explodira, ele largara os estudos e nunca mais voltou. Intrigada, ela se sentou no banco, bem ao lado de onde Gideon estava de pé. Se a sua família não tinha como pagar, onde ele conseguiu o dinheiro? Gideon apertou a tecla seguinte, o Dó, o Dó central. Avançando mais pelo teclado, ele se aproximou de Rooney. A progressão de notas que ele tinha escolhido formava uma trindade menor, resultando em um som melancólico. Era uma tristeza que Rooney sentia bem no fundo do seu peito. Ele teve sorte. A sua voz saiu mais cortante ao dizer a última palavra. Sorte. As criações dos meus pais começaram a chamar a atenção dos aristocratas. Mais uma tecla, outro som pesaroso. Aquela estava tão próxima de Rooney que a manga dele roçou em seu ombro nu quando ele se esticou para apertá-la. As rainhas bruxas mais velhas, Annelise e Eowyn, ficaram tão encantadas com as roupas da minha mãe que as quiseram para si. Gideon parou bem atrás de Rooney e a sombra dele assomou às costas dela. Sobressaltada com o movimento, ela congelou, sentindo a pulsação acelerar, como uma das mãos ainda imóvel sobre a tecla à esquerda de Rooney. Gideon estendeu o braço livre do outro lado da garota,
apertando a tecla à sua direita. Fá dessa vez. Depois um Fá sustenido, enclausurando-a entre os braços. Ela sentiu os pelos da nuca se eriçarem. Não havia mais que 2 ou 3 centímetros entre eles agora. Os sentidos de Rooney ficaram mais aguçados, enquanto se perguntava se as aranhas mimetizadoras às vezes subestimavam as suas presas maiores e acabavam enredadas na própria teia. Se sobrevivesse incólume àquela interação, ela perguntaria isso a Verity. A voz de Gideon soou junto à sua orelha, a respiração dele fazendo cócegas na bochecha de Rooney. Eu tô achando que ele tá indo muito rápido. Eu tô achando que ele tá tentando conquistar ela de uma forma muito rápida. Eles não trocavam nem 2 palavras. Aí ela chamou ele, o certo é que ela tá deixando ela tá deixando ele seduzir ela. Mas eu tô achando que ele tá indo rápido demais, tipo, que ele tá tentando seduzir ela de uma forma muito brusca. Se ela não estivesse tentando seduzir ele também, ela já teria desconfiado e já teria pulado fora. Mas como ela também tá jogando, então eu acho que por isso aí ela tá deixando. Mas se fosse eu acho que eu não faria como ele tá fazendo. Ele tá indo muito rápido atrás da presa dele, como ela tá dizendo. A voz de Gideon soou junto da sua orelha, a respiração dele fazendo cócegas na bochecha de Rooney. Annelise ofereceu à minha mãe um posto como costureira real, com meu pai e eu como ajudantes. A remuneração anual era mais do que suficiente para mandar Alex ao conservatório. Engolindo em seco, Rooney manteve a voz casual a perguntar. Foi quando a sua família foi viver no palácio? Sim, todos nós, exceto Alex. Ele ficou em silêncio por um longo instante. Depois ele disse entre dentes. Ele conseguiu escapar. Nós não. O que quer dizer com isso? Pensou ela. Alex raramente falava sobre sua família. Rooney tinha ouvido tudo o que sabia de outras pessoas, sempre de forma de fofoca. Pouco antes da Revolução, uma terrível doença ceifara a vida da irmã caçula. Pelo visto, não foi doença, ele já falou que foi uma bruxa. Pouco depois, os pais haviam se afogado em um infeliz acidente enquanto nadavam, deixando Alex e Gideon órfãos. Mas havia muitas lacunas nessa história, começando com a contratação de Sharp pelas rainhas. No meio, 3 membros da família tinham morrido, e no fim, Gideon e Alex haviam assassinado as 3 rainhas enquanto elas dormiam. O que conectava essas 3 coisas? Uma história muito confusa mesmo. Rooney vira a monarca mais nova, Cressida, apenas uma vez, em uma de suas festas sazonais para ela. A rainha bruxa parecia um elegante cisne, requintada e distante. Tinha a pele de porcelana e os olhos mais azuis do mundo, e o cabelo branco como marfim. Trocara apenas algumas palavras com Rooney antes de flanear até as irmãs. Cressida tinha a reputação de ser tímida e raramente saía do palacete de Espinheiro, a sua casa de veraneio. Algumas pessoas atribuíam o comportamento ao seu orgulho, dizendo que Cressida se achava melhor do que todos. Ela é uma rainha, Rooney pensara na ocasião. Ela é mesmo melhor do que nós. Um dos rumores mais perversos a respeito dela, Rooney lembrou, era que Cressida tinha um amante plebeu. Era o Gideon, o namorado dela. E nunca levava o rapaz a eventos ou aparições públicas como se tivesse vergonha do relacionamento. Rooney ouvia fofocas a respeito daquilo nas festas, mas poucas pessoas sabiam o nome desse jovem, muito menos a sua aparência, então poderia muito bem ser apenas uma mentira com o intuito de sabotar a rainha Eurogideon. Agora, 2 anos depois de Cressida e as rainhas irmãs terem sido mortas, junto com as bruxas de seu conselho, o rapaz que liderava os revolucionários durante a invasão do palácio estava parado ali, atrás de Rooney, com a respiração soprando em seu pescoço e os dedos pousados nas teclas do piano dela. Por que você as matou? Ela pensava. Ela queria perguntar. Por que você nos odeia? Mas Rooney já sabia a resposta. Gideon odiava as bruxas pela mesma razão que todo mundo. Rooney era versada no desprezo que a sociedade sentia. Ninguém fazia questão de esconder. Nós somos insetos para ele, ela pensou. A avó tinha dito logo antes da Revolução, quando as coisas estavam começando a mudar, mesmo antes dos assassinatos das rainhas, revoltadas
Revoltas estouravam aqui e ali nas ruas. Bruxas eram arrastadas de casa e espancadas, ou coisa bem pior. As irmãs Roseblood tinham enviado o exército para abater os responsáveis, como se não passassem de vira-latas. Mas aquilo só piorou as coisas. Eles nos veem como uma contaminação das coisas boas, ela pensou. Nos veem como uma contaminação de coisas naturais. Eles temem nossa magia, assim como temem doenças, ela pensou. As rainhas nunca tinham recebido um sepultamento adequado e ninguém sabia onde seus corpos jaziam. Sobravam teorias, claro. Haviam sido queimadas em uma vala, ou jogadas no mar, ou virado picadinho para evitar sua ressurreição. Ninguém sabia com certeza, desde a morte das irmãs e o consequente renascimento da nova república. O nobre comandante tinha arrancado a magia de cada bruxa capturada, expurgando o mal pela raiz. Pendurava as mulheres pelos calcanhares, meu Deus, como animais, e cortava suas gargantas e a deixava de cabeça para baixo até cada gota de sangue fosse... Gente! Eles penduravam as mulheres de cabeça para baixo, pelos pés, cortava o pescoço delas e deixava sangrar até a última gota ser drenada do corpo. Pelo amor de Deus, é uma tortura, é uma carnificina. Não, eu já tava achando horrível que eles matavam as bruxas, né? Agora, desse jeito, não tinha uma forma menos horrível de fazer isso, não? E o Rooney estremeceu. Até eu estremeci, que nem tô dentro da história. Como se em resposta, Gideon afastou as mãos das teclas do piano e recuou um passo. A ausência dele passou a mesma sensação de um casaco pesado demais escorregando de seus ombros, permitindo que ela, enfim, respirasse. Eles se viram na direção da lombada de milhares de livros preenchendo as paredes, iluminados pela luz incandescente. Se importa se eu der uma olhada? Aliviada pela distância, ela fez um gesto com a mão. Fique à vontade. Ele tinha morado no palácio, ele tinha vivido entre as bruxas, então ele sabia como enxergar os sinais da presença de um livro, de feitiços, era óbvio. Mas não havia sequer um tomo proibido na biblioteca. Assinaturas de conjuração eram outra pista, mas o único feitiço recente, o bastante para ainda deixar assinaturas, fora lançado no conjuratório da sua avó, onde encantara a taça e dera a Lisbeth. Não tem nada para ele encontrar aqui, pensou ela, observando o caçador de bruxas. Talvez devesse usar a taça naquele instante. Gideon parecia à vontade, e quanto mais cedo ela soubesse onde a guarda sanguínea mantinha Serafine, mais cedo poderia resgatar a mulher antes que ela fosse transferida. Depois de vários momentos observando Gideon mexer nos livros, ela disse: Ler é tão tedioso, você não acha? Às vezes eu fico exausta só de olhar para todos esses livros. Gideon, que estava espiando a coleção de óperas e peças de Rooney, não a ouviu, ou a ignorou. A luz banhava seus dedos que percorriam os títulos nas lombadas desgastadas. Quando chegou à peça favorita de Rooney, que contava a história de um herói misterioso que arriscava a própria vida para resgatar aristocratas em perigo, Gideon tirou o livreto da estante e o abriu. Na primeira página. Rooney cerrou o maxilar, incomodada por ele ter escolhido aquela obra. Não queria que ele tocasse em algo que ela amava, e aquelas mãos eram as mesmas acostumadas a despir bruxas à força, a vasculhar os corpos atrás de cicatrizes, a entregar as mulheres para serem expurgadas. Para uma garota que odeia livros, a senhorita tem vários aqui. Eram da minha avó. Ela era obcecada por eles. Rooney tamborilou no banco do piano, lutando contra o ímpeto de pedir que Gideon largasse aquele livro e nunca mais encostasse nele. Ela contou até 10. Depois ela perdeu a paciência e falou: Gostaria de ver o quarto de uma bruxa, cidadão Sharp? Para o seu grande alívio, ele fechou o livreto de ópera e o devolveu à prateleira. Quando se virou para olhar para ela, os seus olhos pareciam poços profundos. Nada me agradaria mais, senhorita Winters. Rooney se ergueu e tocou a sineta, avisando a Lisbeth que estava pronta para colocar a última parte do plano em ação. E aí acabou o capítulo 10. Eu tô achando... O próximo capítulo é da Rooney também, o 11, que vai ficar pro próximo vídeo. Eu tô achando que essa interação deles está indo, assim... Tá sendo de uma forma estranha. Tanto ela quanto ele estão... Eles estão sendo muito descarados.
Se fosse eu no lugar dela, eu já saberia que ele estaria atrás de procurar a mariposa. Se eu fosse ele no lugar. Se eu fosse ele. Se eu fosse ela, eu saberia. Peraí, vamos recapitular. Se eu fosse ela, eu já saberia que ele estaria tentando buscar a mariposa escarlate. Se eu fosse ele, eu acharia que ela tá tentando me manipular, porque o jeito que ela tá levando a conversa parece muito assim, tipo, quero saber o que que ele tem pra me dizer. E eles dois estão meio que indo muito depressa nessa busca de encontrar informação, que essa conversa deles foi assim. Foi uma conversa que deu a entender algumas coisas, mas foi tão superficial ao mesmo tempo que, sei lá, não sei o que pensar. Foi uma conversa estranha. Foi uma interação muito estranha entre eles dois, ainda tá sendo. Porque ambos estão jogando charme um pro outro, mas você vê que eles estão jogando um charme meio de mentira. Obviamente é de mentira, mas eles não estão nem tentando jogar um charme de verdade. Eles estão agindo como se, por exemplo, ela tá agindo como se ela fosse irresistível e ele do mesmo jeito, ele tá agindo como se ele fosse irresistível. E tá muito estranho isso pra mim, esse tipo de conversa que eles estão tendo. Mas não sei. Vamos ver aí no próximo capítulo o que vai acontecer. Me digam pra mim qual foi a impressão de vocês dessa interação que eles tiveram. Então, até o próximo capítulo, pessoal. Tchau.